Olá, Lucenque, tudo bem? Conversar com vocês a respeito de cargos públicos, tá? Então assim, os cargos públicos são definidos como sendo aqueles que são criados em lei. Esse criados em lei é o primeiro ponto que já deve comentar, que nem todo cargo público necessariamente vai ser criado em lei, porque há uma exceção, e somente uma exceção, em relação a alguns cargos do Poder Legislativo que poderão ser criados por outro instrumento legal que não a lei. No caso lá do Legislativo, tem alguns cargos que serão criados mediante resoluções, atos internos de cada Poder Legislativo, ok? Qualquer âmbito. Mas, no geral, os cargos públicos serão criados em lei, certo? Em número certo, com denominação e atribuições próprias. Então, a lei dá um nome para o cargo e lista um rol de atribuições. Essas que vão nos editais do concurso, por exemplo. A lista de atribuições são aquelas nas quais o servidor efetivo, quando aprovado e chamado, nomeado para trabalhar no cargo, nessas atribuições ele será avaliado, nas atribuições do cargo, certo? Então, o rol de atribuições que a lei define. Assim como esses cargos terão a sua remuneração paga pelos cofres públicos. Importante salientar que a remuneração dos cargos nada mais é do que o vencimento mais as vantagens. Então, marca aí que remuneração é igual a vencimento mais as vantagens. Não confundir com a expressão irredutibilidade de vencimentos. Quando algum servidor, por exemplo, muda de cargo em razão da sua limitação de saúde, essa mudança se dá mediante perícia médica através do Instituto da Readaptação. Então, readaptar alguém é mudar de cargo alguém que já é estável no cargo anterior, passando esse alguém para um novo cargo este com atribuições mais adequadas à realidade de saúde desse servidor. Esta mudança de cargo, que se dá pela readaptação, ocorrerá com irredutibilidade de vencimentos, não de remuneração, porque remuneração é vencimento mais vantagens. Então, o servidor que muda de cargo pode eventualmente passar para um novo cargo com a sua remuneração diminuída, quando ele perde, por exemplo, algum tipo de gratificação. Mas o vencimento do servidor, esse é irredutível, tá? Ainda sobre a questão da criação dos cargos em lei, reitero que eles são criados todos em lei, exceto alguns cargos do Legislativo, anota que esta é a exceção, que não costuma aparecer em provas, mas é importante saber que há esta exceção, e que eventualmente, quando houver a criação desses cargos no Legislativo, eles serão criados por resolução. Além disso, quando se falar em extinção de cargos, anota no teu material, para que seja visto lá o artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal, onde se diz que é possível que sejam extintos cargos públicos mediante ato do chefe do Executivo. No caso, um decreto extinguiria cargo público quando o cargo estiver vago. Então, a extinção de cargo público vago se dá por decreto, apesar de que a sua criação se dá por lei. Beleza? Muito bem. Então, os cargos públicos podem ter dois tipos de provimento. Lembrando que provimento é o ingresso, é a entrada de pessoal nos quadros do respectivo órgão ou da respectiva entidade pública, ok? Então, provimento é a entrada de pessoal. Se dá por N formas, tá? Pode ser por nomeação, por readaptação, por reintegração, por aproveitamento. Mas no caso do provimento originário, através da nomeação, então provimento originário, que é o primeiro provimento de um cargo público, através de nomeação, esta poderá ocorrer sob duas modalidades. A nomeação de cargo de provimento efetivo ou a nomeação em cargo de provimento em comissão. Então, duas modalidades de provimento originário, por nomeação, portanto. A primeira modalidade, através do provimento efetivo, cargo efetivo, e a segunda, cargo de provimento em comissão, os chamados CCs. Em relação aos cargos efetivos, eu tenho que dizer para vocês que são os cargos que dependem de prévia aprovação em concurso público. Então, cargo de provimento efetivo é aquele que é passível de nomeação após prévia nomeação em concurso público. Aproveita e emenda aí, que o concurso público será de provas ou de provas e títulos. Então, para servidores, concursos que têm validade de até 2 anos, prorrogáveis uma vez por igual período. E essas provas serão provas ou provas e títulos. Há a opção de fazer só de provas ou de provas e títulos, tá? Esse tipo de concurso de provas e títulos é obrigatório quando se fala da carreira do Ministério Público ou da magistratura. Em relação aos demais servidores,
a determinação legal é que será um concurso de provas ou de provas e títulos. Títulos seriam aqueles documentos, aqueles certificados, comprovações legais de outras instruções que não a boa aprovação na prova, a aferição de bom resultado na prova com alternativas. Seria então uma avaliação a partir de titulação de pós-graduação, de outra graduação, de mestrado, doutorado ou cursos que tenham afinidade com a área em que o servidor está buscando a aprovação, ok? Então o servidor nomeado efetivo é aquele que é aprovado em concurso e que após 3 anos de efetivo exercício terá acesso à estabilidade. Falo mais sobre ela daqui um pouco mais, mas a estabilidade se atinge após 3 anos de exercício e ela depende de aprovação prévia em concurso público, ou seja, somente o servidor público terá o cargo efetivo. E será estável após 3 anos de efetivo exercício, além de outras determinações que a lei exige, ok? E os cargos de comissão, os famosos CCs, são aqueles cargos de livre nomeação e livre exoneração. Então, um cargo em comissão é um cargo de confiança, é aquele que não depende de prévia aprovação em concurso público, apesar de que dependa do atendimento pelo ingressante das exigências legais, tais como ser maior de idade, maior de 18 anos, ser brasileiro, atender às exigências para o cargo, ter aptidão física e mental, dentre outras situações que a lei vai exigir. Então, o fato de a lei falar em livre nomeação não quer dizer que é uma liberdade total, é livre nos termos da lei, é um ato discricionário, portanto, mas que depende essa discricionariedade do atendimento básico dos requisitos de ingresso previstos na Constituição Federal e na lei do cargo em nomeação, ok? E a exoneração não depende de mais informações que não a livre decisão da autoridade competente para exonerar a pessoa detentora do cargo em comissão. Anota aí que o cargo em comissão não vai ter carreira. Então, na próxima etapa, veremos que há cargos que são em carreira, que são cargos efetivos, e os cargos de comissão, anota aí, nunca vão ter carreira. Então, a eventual mudança de posição funcional de servidor CC ou servidor de cargo em comissão não implica mudança ou elevação na carreira, implica mudança de cargo. Ele pode ter um CC nível 1, ser exonerado desse CC e passar para um nível 2, onde atuaria num outro cargo, sendo nomeado num novo cargo. Não há mudança de carreira em cargos de comissão, só há carreira em cargos efetivos. Então, os cargos efetivos podem ter carreira ou podem ser isolados. O cargo efetivo em carreira é aquele que tem acesso à chamada promoção funcional. Então, ter carreira é sinônimo de ter acesso à promoção funcional. Promoção funcional é a passagem ou a mudança de classe a classe no mesmo cargo público. Então, o servidor público nomeado efetivo, concursado, portanto, poderá ter um andamento, uma promoção dentro da sua carreira quando o seu cargo for criado em carreira. Quando a lei que criar o cargo considere que esse cargo possa ter carreira. Ter a classe A, classe B, C, D. Essa alteração na carreira chama-se promoção e dependerá de critérios alternados de merecimento e de antiguidade. Ou seja, aquele servidor que ingressa, que transcorre um tempo lá de efetivo exercício, tem condições de concorrer à promoção. Esta promoção seria o andamento na carreira, então o seu cargo é em carreira. Ele vai poder mudar de classe, de letra, de A para B, por exemplo, quando tiver uma boa aferição, uma boa avaliação em relação ao seu merecimento, apresentando títulos e instrução formal a mais do que é exigida no cargo, ou quando tiver maior atividade. A lei fala que os cargos terão promoção mediante critérios alternados de merecimento e antiguidade. Critérios alternados de merecimento e antiguidade. E os cargos isolados são aqueles que, apesar de efetivos, concursados, portanto, não têm acesso à chamada promoção. Então o servidor não tem acesso a uma promoção porque a carreira não existe. É um cargo que a lei organiza sem carreira. Tá? Então há diversos cargos, tanto no âmbito federal quanto estadual e municipal, que não têm carreira. São cargos para os quais se faz concurso e se mantém o servidor no mesmo nível, né? Porque no cargo, quando for criado na lei, não houve previsão de existência de carreira, de mudança de classe para A, para B, para C, razão pela qual ele é um cargo isolado. Então os cargos efetivos isolados não têm carreira, tal qual os cargos em comissão não têm carreira. Os cargos, colegas, quando se atinge a estabilidade,
eles podem, mesmo assim, serem perdidos pelos seus detentores. Então, para que se atinja a estabilidade, há alguns critérios que a lei coloca. A Constituição Federal, no seu artigo 41, informa que são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores que passarem no estágio probatório. Então, há os requisitos que o estágio probatório vai avaliar durante esses 3 anos de efetivo exercício e após esse período de 3 anos de efetivo exercício, além da avaliação das atribuições do cargo, também por 3 anos, então é importante salientar que são 2 coisas diferentes. Primeiro, os 3 anos de exercício. Segundo, que nesses 3 anos haja a avaliação constante dos requisitos, exigidos por lei de cada cargo, como produtividade, assiduidade, que mais? Eficiência, capacidade de iniciativa. Conforme cada lei, os requisitos avaliados vão dar condição de o servidor ser tornado estável após 3 anos e após a avaliação de estágio probatório por comissão legalmente instituída para esse fim. O servidor se torna estável e, a partir daí, tem prerrogativas especiais e teria como perder o seu cargo somente em situações excepcionais. Eu vou listar aqui 3 situações que a Constituição Federal estabelece para que se perca o cargo estável. Então, a perda do cargo estável se dá em 3 hipóteses. A primeira hipótese é a decisão judicial transitada em julgado. Anota aí, decisão judicial transitada em julgado. Então, poderá um cargo público estável ser perdido pelo servidor a partir de uma decisão judicial transitada em julgado. O que é isso? É uma decisão em que não há mais como recorrer, não há mais como ter grau de recurso, porque ela já é definitiva. Pode ser tornada definitiva após a intimação da decisão em relação ao condenado, que não recorre, ou ainda porque ela teve a sua decisão na última esfera, na última instância judicial, e contra a qual não cabe mais recurso. Então, a decisão judicial é a primeira das formas que a Constituição Federal, artigo 41, informa como possibilidade de perda do cargo público estável. A outra hipótese é que o cargo público estável poderá ser perdido a partir de processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, processo administrativo disciplinar, assegurada a ampla defesa. Então, essa medida aqui nada mais é do que uma instauração de procedimento disciplinar interno para apurar a falta grave do servidor, em que se instaura um processo administrativo disciplinar, sempre assegurando, e anota aí do ladinho, ampla defesa. Não há como se demitir um servidor sem que ele tenha ampla defesa. Ele vai ser acusado, vai ter toda a tramitação, a instauração, a inquirição dele, a decisão final desse processo, e ele terá direito a se defender. Caso seja condenado, vai ser demitido, e esta é a segunda forma pela qual pode o servidor perder o seu cargo estável. A primeira, decisão judicial transitada em julgado. A segunda, processo administrativo disciplinar, assegurada ampla defesa. Certo? A terceira hipótese de perda de cargo estável, também da Constituição Federal, artigo 41, é a avaliação periódica de desempenho. Avaliação periódica de desempenho. Então, o servidor que tem já a sua estabilidade poderá ter avaliado seu desempenho pelo princípio da eficiência e, dentro dos critérios e parâmetros legais, poderá perder o seu cargo, também assegurada ampla defesa. Anota que essa avaliação dá também acesso à ampla defesa, porque é princípio constitucional, para toda pessoa que é acusada em qualquer âmbito, aqui no âmbito interno, a pessoa pode se defender, e seria a terceira hipótese que a Constituição Federal prevê no seu artigo 41. Além dessas 3 hipóteses, dá uma olhadinha lá na Constituição Federal, no artigo 169, parágrafo 4º. Constituição Federal, artigo 169, 4º, que fala em uma adequação orçamentária. Em havendo adequação orçamentária, para que o orçamento seja adequado aos gastos máximos com o pessoal, a primeira medida seria mandar embora servidores, cargos de comissão, até o limite de 20%. A segunda medida seria mandar embora servidores efetivos não estáveis, concursados ainda não estáveis. E a terceira medida, atentem, é mandar embora servidores estáveis para que se adeque o orçamento. Então, há 3 hipóteses gerais, aqui previstas no 41 da Constituição Federal, e há uma 4ª hipótese, raramente aparece em concurso, mas que é importante saber, de adequação orçamentária e que também demandaria, conforme o artigo 169 da Constituição Federal, a mandar embora servidores estáveis.
Então dá para se dizer que a estabilidade é relativa, que ela pode ser perdida por 3 hipóteses, além dessas 3 do 41 da Constituição, tem a quarta hipótese de adequação orçamentária do 169, quarto da Constituição Federal, e que a estabilidade é relativa. Tá? Também demarcar que atingir a estabilidade significa passar por 3 anos de efetivo exercício e que nesses 3 anos o servidor tenha sido avaliado constantemente nas atribuições que o seu cargo tem criadas em lei. Tá? E que há hipótese, inclusive, que o servidor se afasta, por exemplo, para exercer um mandato público eletivo, sem ter sido avaliado por 3 anos, e que retornaria continuando essa avaliação por um período até que se complete os 3 anos de avaliação nas atribuições do cargo, ok? Então agora falaremos sobre provimento e vacância de cargos públicos, ok? Provimento. Provimento nada mais é do que o ingresso, a entrada de pessoal em um cargo público, tá? Ele se dá por várias formas. A primeira forma que abordaremos agora é a de nomeação. Nomeação é a publicação do servidor, do nome do servidor, no Diário Oficial, no Diário da União, do Estado, no Diário da Justiça. É a publicização deste provimento, deste ato de ingresso do servidor. A partir da nomeação se abrem prazos para posse e para exercício. A partir do exercício, que é o efetivo trabalho do servidor nas atribuições do cargo, é que ocorrem as contagens de prazo de estágio probatório, de estabilidade, de tempo de serviço para quem tem adicionais de tempo de serviço e de demais vantagens temporais, a partir do exercício. Então a nomeação é mera publicação, né, deste nome, desse servidor ingressante, e é forma de provimento originário. Então marca que nomeação é a única forma de provimento originário. As demais formas de provimento são provimento derivado, ok? Esta é a nomeação. Readaptação. Readaptação é a mudança de cargo do servidor em razão da sua incompatibilidade ou das suas limitações de saúde em relação às atuais atribuições do seu cargo. Quais são as exigências para a readaptação? Primeiro, que o servidor seja estável no atual cargo. Segundo, que ele passe por uma perícia médica oficial, uma junta médica interna, que vai avaliar as reais limitações de saúde desse servidor, colocando-o num cargo mais adequado, certamente um cargo igual ou inferior ao que ocupa atualmente. Então o servidor tem uma limitação de atividades ou de saúde em relação às suas atribuições, não consegue mais desempenhar as suas tarefas e é avaliado, sendo esta readaptação feita a pedido do servidor ou de ofício, por impulso do órgão público. Nesses 2 casos, há 2 situações que são sine qua non, são obrigatórias. Primeiro é que o servidor seja estável no seu atual cargo. Segundo, que ele passe por uma junta médica que vai aferir, avaliar qual a extensão dessa limitação de saúde e a possibilidade de colocá-lo num novo cargo igual ou inferior, que tenha as mesmas exigências de escolaridade, de atribuições, né, e que tenha compatibilidade com as limitações que sofreu o servidor público. Importante dizer, colegas, que há casos que a readaptação não é possível, porque as limitações são tão sérias e tão graves que tem que acontecer uma aposentadoria por invalidez do servidor, ok? Então anota que a readaptação será de ofício ou a pedido, dependendo de junta médica, e que poderá não ocorrer se for muito grave a situação de saúde, e aí tendo que ser colocado servidor ou ser aposentado, né, por limitação definitiva de saúde, aposentado por invalidez permanente, ok? Aproveitar que falei nisso, que a invalidez permanente gera proventos proporcionais ao tempo de contribuição e que, por exceção à regra, somente em 3 hipóteses, a aposentadoria vai ser paga integralmente quando se der por invalidez permanente, 3 hipóteses. Quando for por moléstia profissional, quando for por acidente de serviço ou agressão não provocada, ou quando for por doença grave, incurável ou contagiosa definida em lei. Então, reiterando, a aposentadoria por invalidez permanente, por doença, quando não dá mais para readaptar o servidor, ela se dará, como regra, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Mas há 3 exceções que esta aposentadoria por invalidez permanente poderá ser remunerada com proventos integrais. 3 hipóteses: acidente de serviço, ou doença, ou agressão não provocada, doença grave, incurável e contagiosa, e moléstia profissional. São 3 hipóteses que permitem aposentar por invalidez, remunerando integralmente o servidor ao tempo de contribuição, ok? Vista a readaptação, que depende dessa prévia junta médica,
e que se a junta médica não concluir pela possibilidade de readaptar o servidor num novo cargo, num cargo igual ou inferior ao que ocupa o servidor, lembrando que essa readaptação também deve ocorrer com irredutibilidade de vencimentos. Então, o vencimento básico dele, num novo cargo, mesmo que seja inferior ao atual cargo, é irredutível. Então, ele tem um cargo de analista, por exemplo, e passa para contínuo. Nesse novo cargo, ele recebe o vencimento de analista, desempenhando as atribuições de contínuo, tá? É o princípio da irredutibilidade de vencimentos, ok? Caso não seja possível readaptar, ele seria aposentado, já falei. Ocorre que tem um instituto chamado reversão, que também é um provimento, uma entrada de pessoal, provimento derivado. A reversão é o retorno do servidor quando não mais subsistem os motivos que geraram a sua aposentadoria por invalidez permanente. Repetindo, a reversão é o retorno do servidor ao cargo que ocupava antes, quando não mais subsistem os motivos que geraram a sua aposentadoria por invalidez permanente. Então ele tem uma situação de saúde que gerou a sua aposentadoria por invalidez permanente e ele acaba sendo curado. Em razão disso, pode ele solicitar, ele a pedido solicitar a reversão, ou o próprio órgão público pode, de ofício, impulsionar esta reversão. Então pode ser a pedido ou de ofício. E nesses dois casos, de novo, a reversão depende de uma perícia médica oficial, de uma junta médica interna, que vai aferir se realmente o servidor está apto ou não a retornar. Se ele retornar por esse motivo de não mais subsistirem os motivos que geraram a aposentadoria por invalidez permanente, ele poderá então reverter. Então isso é a reversão. Saliento ainda que no âmbito da Lei 8.112, na lei federal, para os servidores que fazem concursos federais, há a reversão que não depende de não mais subsistir a doença do servidor. Apenas a reversão quando o servidor se aposentou voluntariamente, em menos 5 anos foi essa aposentadoria, então ele está aposentado há menos 5 anos e solicita voltar. Ele pode solicitar voltar. A reversão depende de que ele tenha se aposentado há no máximo 5 anos, então no máximo em 5 anos que tenha solicitado a aposentadoria, e vai ser avaliada, tá, essa possibilidade. Então é no interesse da própria administração. Então é um ato discricionário, vão avaliar se é conveniente e oportuno que ele reverta, e só destaca então que no âmbito federal há uma outra hipótese de reversão, que é a reversão que condiz com a hipótese de apenas o servidor ter se aposentado voluntariamente e querer voltar. Se ele tiver condições, digamos assim, de voltar e que seja de interesse do órgão, ele vai voltar. Tá? É uma outra situação aplicável somente ao âmbito federal, ok? Outras formas de provimento. Reintegração. Reintegração é o retorno do servidor quando foi anulada a decisão que o demitiu. Então lembrem que o servidor, para ser demitido, depende de um processo administrativo disciplinar assegurado a ampla defesa. Esta garantia de ampla defesa é condição para que ele seja demitido, a partir de um processo administrativo disciplinar, ok? No âmbito interno. Casualmente, se houver algum problema nesse PAD, por exemplo, não garantindo a ampla defesa, o servidor poderá requerer, judicialmente ou não, a anulação dessa decisão que o demitiu. Se ela for anulada, a decisão que o demitiu, ele será reintegrado. Então, reintegração tem a ver com anular demissão. Anotem que a anulação é uma invalidação de ato administrativo que tem efeito retroativo, ou seja, a retroagem é a data de origem do ato. Ou seja, se ele foi demitido lá no passado, esta reintegração vai retroagir a data em que ele foi demitido, efeito ex-tunc, e ele receberá todos os seus direitos e vantagens com data retroativa. Tá? Então, reintegração é igual a anulação de demissão de servidor, efeitos retroativos, efeitos ex-tunc, com direito a ressarcimento de todos os direitos e vantagens, como se ele estivesse no exercício do cargo, porque a reintegração se deu por uma demissão ilegal, que foi anulada, ok? Recondução. O provimento que se dá por recondução é aquele que ocorre em razão de não aprovação do servidor em um novo cargo público em que fez estágio probatório que não foi aprovado, desde que ele seja estável no atual cargo. Então, no atual cargo de técnico, por exemplo, ele é estável, passou os 3 anos, passou o estágio, faz um concurso para um novo cargo público e nesse novo cargo público não obtém aprovação no estágio probatório. Lembrem que o estágio probatório é uma avaliação que se dá nas atribuições de cada cargo público. Então, para quem é estável no cargo anterior, não tem garantida a sua estabilidade no novo cargo. E ele faz um novo estágio no novo cargo
não é aprovado no estágio probatório. Vai sair do novo cargo, vai ser exonerado, retornando ao cargo anterior porque é estável. Essa estabilidade dá direito a retornar ao cargo anterior e o nome desse retorno, provimento, é recondução. Então, recondução, provimento, é o retorno do servidor por não aprovação no novo cargo, no cargo público novo, no estágio probatório do novo cargo, quando no cargo anterior seja o servidor estável. Demarca aí que a estabilidade é condição para retorno ao cargo antigo. Quem não é estável num cargo efetivo, mas não estável, e passa num concurso para um novo cargo, caso não seja aprovado no estágio, não pode retornar para o cargo não estável. A condição para a recondução é que se seja estável no cargo anterior, ok? Aproveitamento. O aproveitamento, colegas, nada mais é do que ser aproveitado um servidor num cargo igual ou compatível com o que detinha antes, de ser posto em disponibilidade ou de ficar aguardando, né, a indisponibilidade por o seu cargo ter sido tornado extinto ou ainda declarado desnecessário. Então, há situações que a lei prevê que o servidor ficará em disponibilidade. Veremos depois quais são elas. Uma das hipóteses é quando o cargo é declarado extinto ou desnecessário. O servidor fica do lado de fora, inativo, aguardando eventual chamamento que se dá por aproveitamento. Então, ele fica em disponibilidade, anota que a disponibilidade será a inatividade do servidor, ele fica inativo, ainda vinculado ao órgão, recebendo proventos proporcionais ao tempo de serviço. Marca aí, tempo de serviço, não de contribuição, tempo de serviço. Então, disponibilidade é a inatividade que gera proventos proporcionais ao tempo de serviço do servidor. Ele fica sem trabalhar, do lado de fora, aguardando um chamamento, né, quando será aproveitado, que seria um provimento por aproveitamento, e um cargo igual ou inferior, compatível com o seu anterior, desde que, quando estivesse em disponibilidade, fosse estável no cargo anterior. Tá? Veremos aqui um caso em que o servidor será posto em disponibilidade para futuramente ser aproveitado, ok? Formas de vacância. Exoneração é a forma mais simples de vacância. A pessoa pode ser exonerada, então vacância é abrir vaga no cargo público, tá? É sair do cargo em definitivo. Ela pode ser exonerada de ofício ou pode ser exonerada a pedido. A pedido, a pessoa não quer mais trabalhar, faz um requerimento, solicita exoneração. Lembrem que aqui no nosso caso, somos servidores estatutários e pedimos exoneração, tá? Não pedimos demissão. Quem pede demissão é quem é seletista do regime CLT. No regime estatutário, regidos por estatuto, solicitamos exoneração. Então pode ser a pedido ou pode ser de ofício. De ofício é quando o próprio órgão público impulsiona a saída de alguém. Há duas hipóteses. Exonerar servidor não estável, ele é efetivo, mas não foi aprovado no estágio probatório. E se ele não é aprovado, ele é exonerado. Então quem não é aprovado no estágio é exonerado, ok? Exonerado, não é demitido, é exonerado por não ter sido aprovado. E também quem é servidor cargo em comissão é de livre nomeação e livre exoneração, ok? Então, o servidor CC, cargos de confiança, cargo em comissão, pode ser livremente nomeado e exonerado. Se não precisam mais, não querem mais, podem exonerar o cargo em comissão. Cuida com uma coisa, não é possível exonerar um servidor estável, tá? De ofício não se pode exonerar um servidor estável. Se pode exonerar um servidor que não é estável ainda, porque não passou no estágio, ou um cargo em comissão, porque é de livre nomeação e exoneração este cargo, tá? O cargo estável só será perdido mediante demissão. Então, a saída de ofício por iniciativa exclusiva do órgão público se dá por demissão quando o servidor é estável. Anota aí. Recondução, vacância. Recondução, vacância é o seguinte, colegas. O servidor, quando é reintegrado, lembra que a reintegração é o retorno do servidor quando é anulada a sua demissão. Lembra que eu falei isso lá no bloco anterior? Então, ele tem a sua demissão anulada e retorna. Esse servidor que retornou tem direito ao seu cargo. A lei fala que se o seu cargo estiver ocupado por um atual ocupante mais moderno, mais novo no cargo do que ele, esse atual ocupante, se estável, será reconduzido ao cargo de origem. Então ele tem um cargo de origem, ele era antes motorista, por exemplo. E o anterior ocupante é reintegrado para o cargo de técnico, por exemplo. O atual ocupante é técnico e é estável, só que é mais moderno, mais novo do que o anterior. O que está sendo reintegrado vem para o seu cargo mediante
recondução do atual ocupante, porque é estável, ao cargo de origem, vai para o cargo de motorista, por exemplo. Tá? Então, abre uma vaga, recondução, e esta vaga permite que ingresse por provimento na reintegração o anterior ocupante que teve a sua demissão anulada. Se o servidor que está ocupando atualmente o cargo for estável e não tiver um cargo de origem, será posto em disponibilidade. Tá? Em disponibilidade. A lei fala nessa possibilidade de pôr em disponibilidade o servidor estável quando é reintegrado o anterior. E a disponibilidade gera o direito, a expectativa de direito de que um dia ele seja chamado novamente no chamado aproveitamento. Aproveitamento é o provimento que se dá pelo ingresso de alguém que estava em disponibilidade, que pode surgir daqui, ó, da recondução, ou da não possibilidade de reconduzir o servidor, ok? Readaptação. Eu falei lá no provimento, readaptação, aqui fala na vacância. O servidor que, de um lado, está incompatível nas suas limitações de saúde física ou mental no atual cargo, sai dele, abre uma vacância, sai dele e vai ingressando num novo cargo após a perícia médica. Então, se ele é, por exemplo, analista judiciário e tem incompatibilidade de saúde, é feita uma junta médica a pedido de ofício, ele já é estável, é condição para isso, e caso ele seja considerado apto para um novo cargo, vai ser readaptado a um novo cargo, abrindo vaga no atual cargo, provendo um novo cargo lá pelo Instituto da Readaptação, que se dá, dependendo sempre de prévia junta médica interna, sendo passível de ser feita somente a servidores estáveis, sempre com irredutibilidade de vencimentos. Ele sai de um cargo mais alto para um mais baixo, por exemplo, né, em relação às atribuições e até mesmo vencimentos, mas o vencimento permanece do cargo mais alto. Tá? Irredutibilidade de vencimentos. Não confunde com irredutibilidade de remuneração, porque a remuneração pode mudar, tá? Lembrando que remuneração é igual a vencimento mais vantagem. Alguma vantagem ele pode perder nesta readaptação, mas o seu vencimento básico, este não muda, ok? Outras formas de vacância. Eu falei que a demissão é aquela que depende de prévio processo administrativo disciplinar, do PAD, assegurado o contraditório, a ampla defesa, tá? E que a demissão é pena disciplinar gravíssima. Então, o servidor que é demitido incorreu em falta grave, como abandono de cargo, corrupção, improbidade administrativa. Algo muito grave que geraria esta vacância chamada demissão. Lembrar que ela exige processo administrativo disciplinar assegurado ampla defesa. Se não houver ampla defesa, certamente vai ser anulada a demissão. Quem tem a demissão anulada retorna através da reintegração. Ok? A aposentadoria, a gente já sabe que é a saída do servidor quando ele implementa tempo de contribuição e idade, a não ser que ela se dê em razão de saúde, né, por exemplo, ou voluntariamente somente por idade. A saúde seria passível de gerar uma aposentadoria por invalidez permanente. Como regra, vou reiterar aqui essa regrinha, a invalidez permanente paga proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Mas há 3 exceções na aposentadoria que pagarão proventos integrais em 3 exceções. Acidente de serviço ou agressão não provocada, doença grave, incurável, contagiosa, que a lei vai definir, ou moléstia profissional. São 3 exceções à regra que pagarão aposentadoria com proventos integrais, no caso de invalidez permanente, ok? E para encerrar, a forma de vacância falecimento também gera abertura de cargo, né? Então, quando alguém falece, o cargo está pago, ok? Então, fechamos aqui com provimento e vacância. Não te esquece, voltar uma aqui, ó, que a recondução é o retorno do servidor, quando no provimento, o retorno do servidor que não passa no estágio probatório do novo cargo. Então, quem não passa no novo cargo, sendo estável no anterior, ele é reconduzido. Nesse caso da vacância, é a saída de alguém porque houve uma reintegração do anterior ocupante nesse cargo. Então, eu sou estável, estou há 3 anos e meio no meu cargo, sou técnico, tá? Só que tem um cara que está há 20 anos, há 15 anos nesse cargo e que foi demitido de maneira ilegal. A demissão dele foi anulada e ele foi reintegrado. Ele volta para o cargo em que eu estou atualmente, eu tenho que sair, só tem esta vaga, abro uma vacância por recondução, sou estável, vou para o meu cargo de origem reconduzido. Tá? E se não for possível ser reconduzido, eu ficarei em disponibilidade, para um dia ser aproveitado, provimento num novo cargo, ok? Então ficamos aqui, agradeço a atenção, muito obrigado.